estava 9 por 45 miligramas de mercúrio, frequência cardíaca de 132 e a frequência respiratória de 26. Estava saturando 80% e o Glasgow de 13. Na ectoscopia ele estava taquispineico com o uso da musculatura acessória, ausculta pulmonar com crepitações difusas, a ausculta cardíaca, o ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com sopro sistólico de 2 cruzes em 6, foco mitral, e em membros pulsos firmes, palpáveis, e um edema de 1 cruz. Esse foi o eletrocardiograma dele. A gente pode perceber que tem um supradesnivelamento ali da parede anterior inteira. Pode passar, Arthur. E como hipótese diagnóstica do nosso caso, foi um infarto agudo do miocárdio com um supra do segmento ST de parede anterior, um edema agudo pulmonar com prognóstico de choque cardiogênico. Como definição dessa síndrome, ela é caracterizada por uma isquemia do miocárdio com uma manifestação com dor e ou dispneia abruptas por menos de 20 minutos com início recente. Essa angina ela pode ser crescente e na classificação funcional dela tem que ser maior que o grau 3, maior ou igual. É determinada por um desbalanço entre a oferta e a demanda do fluxo de sangue, e ela pode evoluir com a necrose do miocárdio. Geralmente, ela tem por causa de uma instabilidade de uma placa aterosclerótica, que acontece a ruptura e a erosão dessa placa, e obstrui completamente a luz da artéria, assim fazendo um acometimento transmural do músculo cardíaco. Na anamnese desse paciente, a gente pôde perceber que ele estava com essa angina, com a dispneia, e fazendo uso da musculatura acessória, e além dos fatores de risco, que seria o tabagismo, 20 cigarros por dia há 55 anos. Bom, agora eu vou falar sobre... Na verdade, eu vou falar uma coisa que a gente basicamente vê isso diariamente lá na HGU, né? Mas são... O que é a angina, né, no caso, quais são os principais sintomas do paciente quando ele está infartando, né? A gente vê que ele tem uma dor ou um desconforto em forma de aperto ali na região precordial ou epigástrico, que às vezes irradia para a região cervical, né? Mandíbula, dorso e membros superiores, né? A gente sabe que ela piora com o estresse emocional ou com exercício físico, com algum esforço físico, né? E sempre alivia com o repouso ou com o uso de nitrato, né? Ela tende a prolongar nos quadros agudos por mais de 20 a 30 minutos, e nos casos crônicos a gente sabe que já é um infarto evoluído, né? Digamos assim. A gente sabe que mulheres, idosos, renais crônicos, diabéticos, eles apresentam na verdade, assim, a angina deles é de uma forma diferente, eles não têm os sintomas clássicos, né? Ele pode apresentar com outras formas, né? E sintomas como a epigastralgia, náusea, dor torácica, eles devem, né, ser bem observados e bem valorizados as descrições desses pacientes, quando eles fizerem, né? Tem o sinal de Levine, que é aquele famoso que tem no livro lá de cardiologia, que é aquele paciente com a mão no peito, né? Tem a angina, ela é de início recente, menor do que 30 meses, quando o paciente está tendo esse tipo de infarto, né? E que a angina em repouso, a maioria, ela dura mais de 20 minutos, tá? Aqui tem alguns outros fatores de risco que o paciente que tem esse tipo de infarto, né, ele apresenta, né, a hipertensão arterial, a diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, dislipidemia, né, a gente vê alguns valores ali de referência para a gente saber que está com risco aumentado para ter esse tipo de infarto, né, história familiar, ou em parentes de primeiro grau, né, se a pessoa tem alguma deficiência nos fatores protrombóticos ou algum um problema com os fatores pró-inflamatórios, homens acima de 45 anos e mulheres acima de 55. Pacientes renais crônicos também,
eles têm uma maior predisposição, e os homens, o sexo masculino, claro, né? Ele tem a principal, ele é mais predominantemente no homem do que na mulher. Pela Sociedade Canadense de Cardiologia, a gente divide essa angina em 4 classes, né? A classe 1, ela é desencadeada por esforços físicos prolongados e intensos, né? Sem limitação das atividades habituais. O paciente consegue fazer tudo, né, normalmente, e ela só vai ter angina, ele só vai ter angina quando ele está fazendo esforço físico prolongado, intenso, tipo correndo na esteira, alguma coisa assim. A angina tipo 2, o paciente vai desencadear ela por esforços físicos moderados, né? Subindo várias escadas, pedalando, né? E tem uma limitação leve nas atividades diárias. A classe 3, ela vai ser desencadeada aos pequenos esforços, né? O paciente andar de um quarto para a sala, da sala para o quintal, isso vai causar nele essa angina, entendeu? E causa uma importante limitação, né, das atividades. E a classe 4 é desencadeada mesmo em repouso. O paciente deitado, dormindo, vendo filme, sentado, né, ele vai estar sentindo dor. Outros sintomas associados, né, que a gente percebe em alguns pacientes, que desencadeia ou pode desencadear uma angina, no caso, uma crise de ansiedade, o paciente pode vir a desencadear uma crise de angina ou um infarto, né? Associado tem náusea, vômito, do desconforto respiratório, né? E nisso está inclusa a dispneia, sudorese, as mãos frias, má perfusão periférica, o paciente fica com a visão turva e desmaios às vezes. No exame físico, ele é muito inexpressivo, né? A gente sempre tem que avaliar o quadro clínico do paciente. Pressão arterial, simetria dos pulsos, pressão entre os membros, né? Para a gente avaliar justamente a possibilidade de dissecção aórtica, que o nosso professor lá também sempre falou, o Zaru, que a gente tem que avaliar os 4 membros. É uma coisa primordial para você já descartar uma dissecção de aorta, né? Aí você vai avaliar no paciente os sinais de choque cardiogênio, né? Para ele, choque cardiogênico, para evitar que tenha uma complicação mais grave, né? Você vai ver o nível de consciência do paciente, a perfusão periférica, se está boa, se não está, né? A palidez, a cianose, turgência jugular, o edema, a gente vai caracterizar o número de edema, né? Em quantas cruzes. Vai ver a diminuição na pressão do pulso, como que ele vai estar batendo ali quando você palpar, e a ausculta. Você vai ver, né, tanto na respiratória quanto na cardíaca, você vai ver algumas alterações. Tem a classificação de Killip, né? Que ela é mais do ponto de vista hemodinâmico, né? A gente vai pegar ela e vai fazer de acordo com as anamneses e o exame físico do paciente, e a gente vai justamente usar ela para melhorar o prognóstico para o paciente. A gente vai estratificar o paciente para a gente saber como conduzir dali, né? Aí ele é dividido em 4 também. O Killip 1 é que o paciente não está com sinais de congestão, né? O 2, ele vai ter alguns estertores em base pulmonar, turgência jugular, às vezes pode aparecer a B3 e a B4, né? Pelo menos um desses sinais tem que ter para a gente classificar como 2. O 3, o paciente já vai estar apresentando um edema agudo de pulmão e estertores até os terços superiores ali do pulmão, né? E o Killip 4, o paciente já vai estar em choque cardiogênico, né? É o que a gente não quer pegar ou presenciar. Eu vou falar um pouco da abordagem diagnóstica inicial. Um paciente, quando ele chega com dor torácica, toda abordagem inicial ele tem que ter o objetivo, primeiramente, de descartar a possibilidade de uma síndrome coronariana aguda. E no primeiro momento, nós temos que fazer esse eletrocardiograma, ele é de muita importância e urgência para identificar e localizar onde que está esse infarto agudo do miocárdio. Ele tem que ser feito e interpretado em, no máximo, 10 minutos, e nele você vai procurar por alterações no segmento ST, compatíveis a M, como o supradesnivelamento do segmento ST, ou alterações dinâmicas ou físicas de ST. Que não vai diagnosticar um com supra, mas vai colocar o paciente como um alto risco. Como no nosso caso, né, no eletro ficou de V1 a V6 com supra, aí ele pega toda a parede anterior, que é a parede exterior extensa. De exames laboratoriais, nós temos que fazer os exames laboratoriais de rotina, que ele deve ser realizado no caso da ausência do superdesnivelamento de ST, no eletro, e também os marcadores de necrose.
tem a CK-MB, que ela apresenta como principal função a limitação, ela após os danos de tecidos não cardíacos também, por isso que ela não é específica como as troponinas. Então, ela tem um alto grau de falsos positivos, porque pode ter lesão em outros músculos lisos, esqueléticos principalmente. A troponina ela tem duas principais vantagens em relação à CK-MB, que é a maior especificidade da lesão miocárdia e a habilidade também de detectar pequenas quantidades de lesões miocárdias não detectáveis pela CK-MB. Os exames laboratoriais têm que ser realizados, hemograma, função renal, eletrólise, coagulograma, um PCR, perfil lipídico, um raio-x de tórax também, pode passar. Ele deve ser feito na emergência e também é útil na identificação de diagnósticos diferenciais, como a dissecção aguda de aorta, pneumotórax espontâneo, tromboembolia pulmonar e pneumonias. O ecocardiograma, pela disponibilidade e facilidade da utilização, tem sido cada vez mais utilizado para auxiliar no diagnóstico do infarto agudo, quando existem algumas dúvidas, quando não aparece no eletro e tudo mais. E também porque ele pode diferenciar uma parede hipocinética, que vai indicar uma necrose crônica, e uma parede com características de sofrimento agudo. E também consegue avaliar consequências do infarto, como derrame pericárdico, alterações de insuficiência cardíaca e tudo mais. Pode passar. Aqui temos um fluxogramazinho, né, de síndrome coronariana aguda, avaliação imediata, vai realizar o eletro em 10 minutos. Se tiver supra, já é diagnóstico provável e a MCST já vai direto para reperfusão. Se não tiver, aí vai ter que fazer outros exames complementares, que aí vai ter o diagnóstico provável sem supra de ST. Pode passar? Eu vou falar também um pouco da abordagem terapêutica inicial. A dieta, a hidratação é a jejum, né? Até a ICP, a primária, porque tem que ficar em jejum. Um soro fisiológico 0,9%, ou glicofisiológico de 0,5 a 1 ml quilo-hora. E também repouso, né? Nas primeiras 24 horas, monitorização cardíaca com oximetria de pulso, uma oxigenação com catéter VNI, se tiver uma saturação abaixo de 90%, e também um tratamento farmacológico. Pode passar. Na analgesia, a escolha principal vai ser dipirona, inicialmente, morfina, e inicialmente, já na ambulância, quando vai buscar o caso, eles já, acredito que a maioria já fazem 300 miligramas de AES, via oral mesmo, mastigado. E também, né, quando chega no pronto atendimento, vai fazer dupla antiagregação com clopidogrel, dose de ataque de 600 miligramas, que vai dar aqui no Brasil 8 comprimidos. E também tem o prasugrel, que tem uma dose de ataque de 60 miligramas, via oral também, e o ticagrelor, que é a dose de ataque 180 miligramas via oral prontamente. E também vai manter o clopidogrel, vai manter um comprimido de 24 horas, 24 a 24 horas. Pode passar. É com você, Luiz. Travou aqui. Em relação ao segmento, então, após essas duas abordagens iniciais, né, em relação à analgesia e a antiagregação plaquetária no caso da também vai ter a função do vasodilatador coronariano. O microfone tá baixo, Luiz. Bota um pouquinho mais perto aí. Agora tá bom? E oi? Beleza? Tá meio ruim. Tá ouvindo? Dá uma mexidinha no fio dele aí. Tá bem baixinho. Oi. Aí, agora tá bom. Beleza? Beleza. Então, seguindo então após essas duas abordagens relacionadas à dupla agregação e à analgesia, um assunto que nós até discutimos, né? O professor apresentou para nós algumas medicações aqui.
que seria vasodilatação coronariana, que o objetivo seria justamente você diminuir, né, a pós-carga e ajudar também no consumo de oxigênio por meio do miocárdio, que já está em processo de lesão e processo de necrose. Ambos então vão ter a ideia, né, de ter uma vasodilatação venosa arterial em leito cardíaco, e também auxiliam na dor, né, devido ao fato de a dor estar sendo ocorrida por meio da necrose e a produção do ácido lático por meio da oxigenação inadequada. A isosorbida sublingual é muito utilizada a cada 5 minutos. Se dor persistente, normalmente é uma medicação que se mantém em uso se não tiver melhora com a dipirona, faça também a isosorbida, e até como o Luiz comentou, se necessidade pode prosseguir com a morfina. E principal também vasodilatador nesse sentido seria o benefício da nitroglicerina. Ela é uma medicação que vai ser realizada numa bomba de fusão, como nós comentamos, e vai ter o objetivo então de diminuir esse esforço do coração na pós-carga, para você ter preservação do músculo ainda vivo naquela região. Destaca-se que deve-se evitar o uso, né, como foi comentado na aula do professor, em infartos de ventrículo direito, pacientes que também tenham uma hipotensão já importante, e algumas medicações que já causam, né, de uso anterior, que já causam algum tipo de vasodilatação sistêmica, até mesmo como a tadalafila e fosfodiesterase. Então, nesse sentido, faz esse uso não só pela questão da dor, mas também como para diminuir os riscos de progressão do desgaste cardíaco. Pode prosseguir. Deixa eu passar. Aí. Por seguinte, mais uma medicação que vai ter também a indicação de ter tanta diminuição do consumo cardíaco, como também, propriamente dito, da dor, né? Porque, de certa forma, os beta-bloqueadores também são considerados uma classe de antiaginosos, né? Então, com a menor quantidade de consumo, você tem menor quantidade de morte de novos miócitos, com diminuição da dor. Sendo que a dor, né, gasta mais energia também. Controle da frequência cardíaca, então, obviamente, ele vai ser limitado a pacientes que têm uma bradicardia importante, a menos de 60, uma pressão sistólica a menos de 100. Nosso paciente, ele já teria algumas contraindicações ao uso do beta-bloqueador, pela parede anterior está bem comprometida, ele está com uma frequência cardíaca mais alta, porém com uma pressão de 90 sistólica, e ele já está migrando da classe KILIP 2 para 3, justamente para a presença desses estertores, indicando uma congestão pulmonar. Outros casos também, o BAV de segundo e terceiro grau, que também já tem provavelmente uma diminuição da frequência cardíaca. Os mais utilizados, a gente citou também, né, como as diretrizes trazem para a gente o uso EV, mas os mais utilizados acaba sendo mesmo a via oral, como o metoprolol, pelo menos lá no HGU a gente vê bastante, também devido à sua cardioseletividade, acaba sendo os mais utilizados. Pode ser utilizado de 12 em 12 ou a dosagem de 25 a 100 mesmo, 24 e 24 horas. Pode prosseguir. Anticoagulação. A anticoagulação, ela é guiada também pelo processo independente, que a gente vai comentar, ou da angioplastia ou da trombólise. É importante justamente para evitar o prosseguimento desse processo trombótico, né, que está ocorrendo. Na maioria das vezes é utilizado ou a heparina não fracionada ou a heparina de baixo peso molecular, tendo a mais comum a enoxaparina de baixo peso, 1 miligrama quilo subcutâneo de 12 em 12, sendo essa dose plena, 75 anos ou mais, fazer 0,75 miligramas quilo. Normalmente a heparina não fracionada é guiada por uma equipe de hemodinâmica, justamente porque é a heparina utilizada no meio do procedimento. Então, às vezes, quando o serviço o serviço de protegimento tem um serviço de hemodinâmica, é conversado em relação a isso para não ter a necessidade de fazer a transição entre o uso inicial da enoxaparina por uma heparina não fracionada. Mas acaba se fazendo em bomba de fusão também, e vai realizar uma dose inicial de 60 unidades quilo e depois seguido de 12. A gente vai citar também um pouco da questão da trombólise já.
A fondaparinux também vai ser um bloqueador, então, no caso do efeito de produtos, né, da coagulação e ativação, e também pode ser utilizado, mas acaba realmente que no Brasil, no sistema público que a gente acompanha, a gente acaba vendo mais a enoxa ou a heparina fracionada. Pode prosseguir. Outra medicação também utilizada nessa abordagem inicial seriam as estatinas, são consideradas de alta potência, apesar de, às vezes, a disponível ser apenas a simvastatina. O princípio é, basicamente, entender que provavelmente essa formação dessa placa é uma placa aterosclerótica e ocorreu um evento de placa que formou esse trombo e gerou o infarto, né? Então, tentar estabilizar esse tecido gorduroso, esse tecido aterosclerótico nas vias coronarianas. Pode ser utilizada a atorvastatina, de 40 a 80 miligramas, sempre uma vez ao dia, né, de 24 a 24, ou também de alta potência, rosuvastatina de 20 a 40, também na mesma posologia em termos de 24 a 24. Pode passar. O IECA, o BRA, eles têm um princípio parecido de uso. Normalmente, às vezes, o paciente já utiliza alguma dessa medicação por uma comorbidade anterior de insuficiência cardíaca, hipertensão, mas é ainda aceito nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ainda pelo fato de ter o princípio, também o princípio da insuficiência cardíaca, seu tratamento, que seria diminuir o efeito da angiotensina em termos não só de propriamente a tensão dos vasos, como também diminuir o remodelamento cardíaco de um processo, de um tecido que está passando por necrose. Então, os mais utilizados na rede são o captopril e a losartana, e o inalapril também, com as dosagens que a gente descreveu ali, sendo a losartana mais comum que a gente acaba vendo, né? Normalmente, como o Luiz citou, às vezes a presença do diagnóstico anterior ou até mesmo o uso do ecocardiograma pode ser identificado uma insuficiência cardíaca já pregressa ou o paciente não tinha conhecimento com uma fração de ejeção menor que 40, e aí entra também o protocolo clínico da insuficiência, que seria o uso dos antagonistas, né, mineralocorticoides, que aí o mais comum é a espironolactona, que pode ser usado também de 24 a 24 horas, de 25 a 50 miligramas, sendo essa a mais comum, que é a esterenona. Pode passar. Pode passar? Pode passar. Então, depois de a gente citar essa abordagem inicial, que acaba sendo utilizada em todas as situações, né, que você tem a ideia, você tem o diagnóstico de fluxograma de diagnóstico e você fez a estabilização clínica do paciente, deve-se citar, acaba sendo essa parte inicial da reperfusão mecânica mais para o especialista hemodinamicista, mas uma das abordagens terapêuticas definitiva seria a reperfusão mecânica, né? E essa reperfusão mecânica, ela acaba ocorrendo por meio de uma angioplastia primária da artéria que foi obstruída. Na maioria das vezes, acaba sendo lesões acima de 70% de comprometimento. E aí tem diversas descritas, né? Como normalmente como é primário, você já não tem um cateterismo inicial, não tem aquele procedimento de diagnóstico mais inicial, você já parte diretamente para a reperfusão mecânica. Pode passar? Então, essa intervenção da angioplastia é a intervenção coronariana percutânea, né? A maioria das vezes por meio de uma artéria, normalmente sendo utilizada radial, especialmente abaixo de 12 horas acaba tendo maior sobrevida, e é a abertura por meio da colocação do stent, que hoje é totalmente não recomendado, né? Eu acredito que nem deve ser mais utilizado nos centros principais, sem a colocação do stent. E esse stent hoje já é também aceito em termos de sobrevida a utilização do stent farmacológico, que é um stent que vai ter também a liberação de fármacos que diminuem o processo de fibrose posterior, então indicando a durabilidade desse stent. Então vai ocorrer a abertura por meio da via radial, desobstruir e colocar o stent para estabilizar então a lesão e impedir novas obstruções. Pode passar. E por outro lado, a gente decidiu colocar até para discutir esses dois últimos casos, que é a reperfusão química, apesar de que ela pode ser utilizada já no início, né, do procedimento,
quando você percebe que não consegue realizar angioplastia ou não tem vaga onde você vai realizar uma possível transferência para um centro que tenha hemodinâmica, que é a trombólise, né, que seria a reperfusão química, que basicamente vai se basear aí no mecanismo de ativação do plasminogênio para ativar a plasmina, que vai consumir, então, dissolver as estruturas de fibrina, né, então, destruindo o trombo. Inicialmente, você pode fazer o uso, então, dos mais utilizados, né, a alteplase, 15 mg EV, dose de ataque mais uma 0,75 mg por quilo, fazendo durante 30 minutos, que seria a trombólise inicial. Isso até o tempo de você ter, então, a possibilidade de uma angioplastia, de um cateterismo, né, que seria o tempo desses de menor de 12 horas, que ajuda e ter uma sobrevida. Pode ser utilizado também em bolos, tecneteplase, também com o mesmo princípio, com uma velocidade maior de ação, justamente por essa ser a escolha do pré-hospitalar, né? Então, até mesmo, como o Arthur citou e o Luiz citaram algumas procedimentos ainda em ambulância, em transferência, ela pode ser utilizada. Por tratar-se de um processo de trombólise, então de diminuição do processo coagulativo também, tem que ficar sempre de olho em algumas situações, principalmente aumento de pressão arterial e possíveis sangramentos. Pode passar? Sempre que você iniciou o processo de recepção do paciente, tem dúvida se na ausência, né, da angioplastia, de um cateterismo, algum serviço de hemodinâmica, você pode fazer então a trombólise, mas deve considerar as possíveis contraindicações dessa trombólise. Seria qualquer sangramento, seria as absolutas e as relativas. Então, as absolutas, sangramento intracraniano prévio, um AVC isquêmico nos últimos 3 meses, algum dano recente, sistema nervoso central, destacando traumas na cabeça e no rosto nos últimos 3 meses, algum sangramento ativo, né, você pode perceber na hora, e como diagnóstico importante também que o Luiz citou, a dissecção aguda de aorta e qualquer outro processo coagulativo que o paciente pode ter. Qualquer história superior, são esses 3 meses que a gente citou, e algumas alterações ou uso de medicações anteriores acabam sendo contraindicações relativas. Você também pode fazer uso para indicar ou não essa trombólise. O uso de anticoagulante antagonista de vitamina K, alguma hipertensão não controlada, história de hipertensão crônica, alguma úlcera péptica ativa. São essas indicações que você deve sempre consultar esse quadro quando estiver pensando em realizar trombólise. Pode passar? E aqui a gente queria achar um fluxograma que fizesse uma sumarização mais sucinta, né, do que a gente discutiu, que seria justamente a indagação do caso clínico e qual seria a conduta. Então, a gente destacou a chegada ao diagnóstico. No momento que você chega ao diagnóstico, você vai fazer o suporte clínico do paciente com monitorização, oxigênio se necessário, a coleta dos exames, e realizar a antidupla agregação, que seria o AS 300mg. Ali seria os mais utilizados no Brasil, né, como foi citado o próprio clopidogrel em dose de ataque, e as medicações utilizadas em caso para vasodilatação e dor, né? E aí o nitrato, a nitroglicerina, que também tem a função de diminuir o esforço cardíaco, morfina, fazer uso da estatina, necessidade de inibidor da bomba de prótons, beta-bloqueador e o inibidor da ECA ou BRA, né, que a gente citou. E aí partir para ter esse raciocínio que você deve realizar a reperfusão ou por meio de uma angioplastia, que seria mecânica, ou a química, que foi a fibrinólise, que a gente citou, destacando também o uso sempre da enoxaparina. Então, sempre pensar em qual modo você vai realizar a reperfusão disponível em termos de caminhamento, e aí realizar as medicações que a gente citou de suporte clínico do paciente para evitar segmento, né, e prognóstico ruim. É isso. Essas são as nossas referências bibliográficas. E finalizamos aqui. Volta lá ao caso inicial, lá, só para fazer as colocações. Isso, deixa aí.
E aí, pessoal, quem quer comentar ou perguntar ou falar alguma coisa? Professor, podemos seguir. Eu falo em relação não ao grupo que apresentou, aos demais, né? Vou começar a fazer chamada oral aqui, chamando a pessoa para participar, né? Porque ninguém participa espontaneamente, né? Quem sabe na pressão. Olha, fulano de tal, vou começar a olhar nomes aqui e falar, valendo nota aqui, ó. Se não falar nada, tá com 0. Tem que ser mais carrasco. Ó, esse é um caso real, né? De um paciente que evolui muito rápido do infarto aí, e evoluiu rapidamente, como vocês colocaram aí, choque cardiogênico. A gente nem classifica a classificação canadense de angina, a gente nem usa mais, porque na realidade é angina instável, não é angina estável. O cara hoje que tem uma angina estável, ele morrer de infarto, por que quer, para falar a verdade? Porque uma angina estável, até que se prova o contrário, é uma placa calcificada, que vai estenosando, até fechar totalmente ou quase totalmente a coronária. E o paciente tem dor, vai ter limitações, é o teimoso ali que não quer procurar médico, então é muito difícil. Agora, a angina instável que é o problema, né? Que é aquele que vai ter um quadro recente, que são as placas, normalmente são aquelas placas mais imaturas que vão se romper e fazer esse quadro. Dependendo da extensão da placa, ela pode fazer obstrução de grande vaso, e se a placa é pequena, imatura, às vezes vai pegar leito distal ou colaterais, ou uma AVP, uma diagonal, uma marginal. Vai fazer tanto estrago quanto as principais, né? E o que a gente vai usar, vocês vão usar na emergência, vocês colocaram aí o KILIP é uma boa classificação, porque ele te dá a ideia de prognóstico. Então, o KILIP está muito relacionado à mortalidade, conforme for o KILIP. Tanto que o KILIP 4, aí, a evolução para o choque cardiogênico, está adiante aí, segundo, eu acho que é Campbell, o KILIP, né? Eu acho que esse score é de 64, 62, de 1960, algumas coisas aí. Ele é bem antigo, é usado até hoje, se não me engano, se não falha a memória, é dos anos 60, 70, e usando até hoje com boa relação de mortalidade, embora a mortalidade caiu, mas eles colocavam uma mortalidade praticamente 80%, 81% em KILIP 4, chegava com choque cardiogênico. Se fazia muita pouca coisa, porque não era essa mortalidade, eu acredito que era alta no início, da classificação de KILIP, quando o paciente tinha infarto, porque a hemodinâmica não era uma realidade, né? Abrir o vaso não era uma realidade. Para ter ideia, os infartos já foi tratado até com corticoide, tentando diminuir o quadro inflamatório, a ausência, enfim. E depois com o trombolítico, aí, com a descoberta da streptokinase, que começou a melhorar alguns desfechos, algumas sobrevidas, né? Que não usamos mais a streptokinase, graças a Deus, porque fazia muita reação anafilática, a streptokinase, principalmente quando usado pela segunda vez, o paciente faz um novo infarto, mas já havia angioedema em pacientes que fez uso de streptokinase na emergência. Eu já peguei essa época aí do streptokinase, 1,5 milhão, 2 ampolas que a gente fazia e corria 1 hora. Cada ampola 750 mil unidades. Bom, enfim, é um paciente que chegou para vocês, eu vi que vocês colocaram muito bem, a classificação vocês vão usar. O KILIP aí que vocês colocaram. Tem uma classificação muito boa do paciente que, se ele evoluir, se você classificou com choque cardiogênico, hoje nós temos uma classificação interessante de choque cardiogênico, porque ele te remete, induz ao que você vai fazer, o paciente que vai te dar trabalho ou não. Então, a IC, por exemplo, o paciente que já tem uma insuficiência cardíaca, que evolui com choque cardiogênico, ou mesmo o infarto, que evolui com choque cardiogênico, que classificava, antigamente chamava Intermax. Então, a Intermax começava do Intermax ali mais alto para o mais baixo. Intermax 1 era o paciente que preparado, o pré-óbito, né? O Intermax 3 era o choque cardiogênico clássico, o Intermax de 4 a 3 era o choque cardiogênico clássico, e o 2 era o que já precisava de um dispositivo de assistência. Hoje, colocaram letras no choque cardiogênico que classifica assim, o que antes a gente chamava aquele choque cardiogênico de quente, seco, quente, úmido, frio e seco e frio e úmido, né? E o tradicional, o choque cardiogênico tradicional é o frio e úmido, né? O paciente que está congesto, extremidades fechadas, né? Vasoconstritas, esse é o clássico.
que nós usamos muito essa classificação, e hoje classifica, depois de dar uma lida na classificação choque cardiogênico, em classe A, que é o paciente que já tem fatores de risco, B é o quente e seco, evoluindo para um quente e úmido, C é o choque cardiogênico clássico, D é o choque cardiogênico com necessidade de dispositivo de assistência mecânica circulatória do tipo um balão intraórtico, Impella, Thunder Heart, muito comum que então se usa muito, que é o ECMO-VA, vena arterial, né, que usa muito no choque cardiogênico, com melhora de sobrevida. O E é o cara que praticamente o paciente vai ficar dependente aí de quase um transplante, ele precisa de uma ponte aí, que está evoluindo para uma necessidade de transplante, é o paciente que já está aí com droga vasoativa alta, é o choque refratário, né, droga vasoativa alta, e o E é o cara pré-óbito, né, aquele cara que se você não fizer um transplante imediato vai morrer, é o cara que já está praticamente evoluindo com falência múltipla de órgãos. E esse é o paciente que evoluiu, aí chegou para vocês com infarto aí, vocês colocaram bem sinal de Levine, fez um infarto, vocês viram o eletro, né? Criptação difusa, não tenha dúvida que é um paciente praticamente criptando tudo, é um choque cardiogênico, né? Hipotenso, rebaixou o nível de consciência, Glasgow 13, por causa praticamente do choque. O que chama atenção nesse caso aí? O que dá, se você olhar esse caso clínico, o que dá medo no exame físico desse paciente? Que vocês ficariam preocupados no paciente que tem infarto e ficariam preocupados. Não necessariamente nesse caso, porque não era tão importante assim, mas se fosse um paciente com infarto e tivesse uma alteração no exame físico que deixaria você preocupado. Qual seria essa alteração no exame físico que esse paciente tem que poderia deixar vocês preocupados? Pulsos finos? Não, o pulso fino até esperaria do choque cardiogênico, né? Ele vai fechar a extremidade. Né? Você pensaria em dissecção nesse paciente? Vocês pensariam em dissecção nesse paciente, nesse Não, quadro? porque o pulso estava simétrico. Não é só pelo pulso simétrico. O paciente hipotenso, a dissecção para ela dar segmento, o paciente fica hipertenso. Um paciente que chegar para uma dissecção aguda de aorta, hipotenso, rompeu. E se ele está vivo, ela rompeu, coagulou e está bloqueando. E por causa disso a pressão caiu e a dissecção diminuiu. Você espera o paciente chegar com dor torácica e uma hipertensão importante, que é o que está fazendo a dissecção. Tá? Você pensaria dessa forma. Um paciente para chegar hipotenso, com dor torácica hipotenso, ou é choque cardiogênico por infarto, é infarto evoluindo com choque cardiogênico, ou é um choque obstrutivo, por um pneumotórax hipertensivo, por um TEP maciço. Choque por tamponamento cardíaco não vai dar dor torácica, né? A não ser que ele teve pericardite, aí fez um tamponamento às custas de um derrame pericárdico, mas é muito difícil estar associado a isso. Ou uma pericardite importante que vai fazer uma restrição da parede, né, do vaso, então ela faz uma compressão, a pericardite muito importante que o coração não consegue manter a sua dinâmica, e aí com isso pode evoluir, mas isso é raro, chama pericardite constritiva, pode evoluir um paciente com choque obstrutivo nesse caso e ter dor torácica. Essas são as principais dores torácicas que pode chegar para você hipotenso. Agora, uma dissecção, você sempre espera encontrar o paciente uma dor torácica lacinante, irradiada para as costas, mas hipertenso. Qual o sinal? A ausculta cardíaca. O que tem de alterado nessa ausculta cardíaca que deixaria a gente preocupado nesse paciente? Sopro sistólico, 2 cruzes de foco mitral. Um sopro de foco mitral. E se esse cara tiver, por exemplo, vamos supor, a gente não sabe o passado dele, possivelmente o paciente já tem uma insuficiência cardíaca aqui, o cara já deveria ter algum quadro ali, não dá para dizer que a gente não sabe o eco anterior dele. Possivelmente esse sopro já existia, mas se é um sopro importante de insuficiência mitral aguda é uma péssima complicação do infarto. A insuficiência mitral aguda no infarto fala muito a favor de ruptura de cordoária, às vezes parede ali parada,
Por exemplo, principalmente quando fecha, pega a circunflexa, que ela tem uma irrigação muito ali na parede septal, né? Ela tem uma irrigação muito septal e pega ali a base da válvula mitral e pode isquemiar ali. Esse paciente pode ter ruptura de cordoalha ou uma insuficiência ali que pode evoluir. Então, estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Que tá entrando uma ligação aqui, não consigo cancelar, essa ligação me atrapalhou, entrou bem na hora aqui, que eu não consigo cancelar, se eu coloco aqui para... Eu não tenho cancela, finaliza, aí aceitar, aí é complicado, senão eu perco. Bom, enfim, isso é preocupante, mas nesse caso não, 2 cruzes, você vai pensar em insuficiência mitral, 2 cruzes em 6, quer dizer, o que é 2 cruzes em 6? É nada, uma pessoa pode auscultar, falar que não ouviu o sopro, o outro auscultou. Agora, se você pega aí, que a gente hoje não coloca nem 6 cruzes, coloca em 4. 3 em 4, 4 em 4, insuficiência mitral, com essa regurgitação importante, se não existia antes, aí você tem que pensar em isquemia de parede, ou isquemia ali aí é uma emergência cardiovascular, uma emergência cardíaca. Normalmente é um paciente que muitas vezes terá que ir para uma cirurgia cardíaca de urgência, né? Emergência é muito difícil, tem que tentar compensar e ele não vai sair ele vai para a cirurgia de reconstrução dessa válvula aí, o quanto antes, tá? As complicações que tem pós-infarto, lembrar da insuficiência mitral, mais tardio do aneurisma de parede, também pode evoluir com aneurisma de parede, aneurisma de septo ali, comunicação intraventricular, enfim. Depende muito do vaso cometido. Passa lá no eletro. O que vocês acham que foi aí? Qual foi o vaso comprometido nesse eletro aí? A gente considerou a descendente anterior pelo prometimento. Qual o ramo dela? Descendente anterior? Anterior proximal, medial? Proximal, acho que porque pega toda a parede. Quase um infarto anterior extenso. Se você analisar esse eletro, ele tem uma alteração pequena de D1 e AVL. Quando você tem D1 e AVL, fala muito a circunflexa, né? Se fosse só essas duas. Mas você tem V1 até V4 mais D1 e AVL anterior extenso, é a proximal ali na saída do tronco. Se tivesse AVR, se a AVR tivesse suprado ainda, você pode falar AVR, fala muito a favor de tronco. Você fala, nossa, tronco da coronária esquerda. Complicado isso. Por que a gente tem que se preocupar com o infarto anterior, principalmente o anterior extenso? Qual é o motivo da minha preocupação quando a gente fala infarto anterior extenso? Nossa! Qual que é a diferença do anterior para o anterior extenso? Você vai imaginar que quase toda a parede do VE está parada. Vai entrar numa hipocinesia, acinesia. O que acontece quando você está liberando o sistema nervoso autônomo simpático, descarga adrenérgica, você está vendo que está tentando compensar ali o débito cardíaco, a frequência cardíaca aumenta, uma vez que a parede está parada, o volume sistólico cai, a perfusão piora e a frequência cardíaca aumenta na tentativa compensatória, certo? Além da dor, de outros fatores adrenérgicos envolvidos ali. Aumentando a frequência cardíaca, numa parede que está parada e ela está com assincronia, o batimento, a parede ela perde o sincronismo da sua sístole. Qual o risco que esse paciente tem nesse próximo momento quando você chega no PA? O que tem que estar do seu lado quando esse paciente chegar no PA? Esse paciente acabou de chegar para você no PA, você viu o infarto anterior, viu uma evolução do choque. Quem que você tem que estar do seu lado ali? Não é o professor, com certeza. Aí, no caso, teria que ter a monitorização de desfibrilador, se tiver necessidade de choque. Desfibrilador, fantástico, desfibrilador. Potencial risco desse paciente é fazer uma fibrilação ventricular, uma TV sem pulso. Se é um infarto anterior, e principalmente o anterior extenso, 75% das vezes você vai ter uma fibrilação ventricular, uma TV sem pulso, uma parada nas próximas 12 horas de evolução. Então, aquelas primeiras 24 horas do infarto é arriscado. E esse cara, como ele chegou para você, se não abriu o vaso, desfibrilador sempre ligado. Ao contrário, se fosse um paciente que chega hipotenso, possivelmente um infarto de inferior ou de VD, quem está do seu lado? O marca-passo transcutâneo, que às vezes esse paciente chega com bloqueio, BAV de segundo grau, BAV
terceiro grau, então você coloca o marca-passo e ele vai melhorar quando abrir o vaso. O único tratamento que existe, vocês colocaram, tem que abrir o vaso. Depende do lugar que chega, vocês vão optar, ou vai fazer trombolítico para vocês ganharem um delta-T um pouco maior no porta-balão. Aí, se você fizer trombolítico, no caso, não vou discutir o trombolítico, vocês colocaram bem a alteplase ou tenecteplase, que eu sou muito fã da tenecteplase, porque a gente faz em bolos, o outro tem que correr até em 1 hora, e tem que fracionar, você tem que fazer doses, 15 miligramas em bolos, 50 miligramas em 30 minutos, depois 35 miligramas em terminar em 1 hora, é terrível a alteplase no infarto. Enquanto tenecteplase você pode fazer de 40, dependendo do peso, até 50 miligramas em bolos, né? Professor, Pode falar. no infarto de VD eu tenho que fazer inotrópico sempre? Não. Se ele tiver hipotenso, tem que fazer reposição Cuidado, volêmica? não, pelo contrário, cuidado, reposição volêmica sim, VD adora reposição volêmica, né? Mas o inotrópico é um pouquinho controverso em relação a isso por causa da vasodilatação, a não ser que ele está evoluindo com uma hipertensão pulmonar, que não é o caso no primeiro momento. Mas o inotrópico para VD não funciona bem porque vai deixar o paciente um pouquinho mais hipotenso. Ele lembra que o inotrópico nem sempre ele só é inotrópico, né? Os inotrópicos, eles são inodilatadores, lembram disso? Eu falei que a dobutamina é vasodilatador, mirinana é vasodilatador, a não ser que tenha uma pressão um pouquinho adequada. Já diferente do VE, que o inotrópico é um pouco melhor. Nesses casos aí, ele já recebe um pouquinho melhor. VD já não é tão interessante inotrópico não, tá? VD é volume, dá volume, tanto que quando eu tinha aquela classificação que era o famoso choque frio e seco, lembra de uma classificação antiga que era A, B, L, que representa o infarto de VD, o L, e o padrão C, né? Então, o C, que era o frio e úmido, e o L, que é infarto do lado direito, é o padrão frio e seco, cabe volume. Então, normalmente, a gente trata da reposição volêmica, que, como o VD ele tem uma parede muscular relativamente menor do que ele aguenta, ele prefere muito mais volume do que pressão, ele não tolera pressão. Né? Voltando aqui, então, você ganharia 30 minutos aí do porta-balão de 90, o porta-balão vai para 120 minutos. Mas se chegar no HGU, você não vai fazer trombolítico, você tem que abrir o vaso, concorda? Uma coisa que eu pergunto para vocês, esse paciente está com Glasgow 13, e ele está perdendo o nível de consciência porque está com perfusão ruim. A primeira pergunta é, vocês acham que esse paciente tem indicação de VNI? Sim ou não? Ventilação não invasiva. Tem, professor. A saturação dele também está baixa. A saturação está menos 90. Qual que é a contraindicação de ventilação não invasiva? Uma contraindicação, uma só. Rebaixamento do nível de consciência. Por quê? Porque vai fazer aerofagia. Ele mais engole ar do que beneficia. Então, cuidado, tá? O único paciente que a gente aceita ficar com nível de consciência mais sonolento e a gente coloca na VNI mesmo assim é o DPOC. DPOC é a única exceção que ele pode estar mais sonolento e a gente coloca na VNI que ele vai favorecer. Agora, cuidado com esse paciente que está com Glasgow 13, está perdendo 2 pontos do Glasgow no nível de consciência por hipoxemia. E ele vai fazer aerofagia, essa aerofagia vai aumentar ainda mais a pressão abdominal, piorando ainda mais o quadro, fazendo mais hipotensão. Então, toma muito cuidado com isso. Não é uma contraindicação absoluta, uma contraindicação relativa, tá? Nesse caso, uma contraindicação relativa. Vendo o paciente, está responsivo. O problema da VNI é o seguinte. VNI, você vai fazer quando você tem certeza que esse paciente vai melhorar 50% em 1 hora. Vai melhorar 50% em 1 hora. Você acha que esse paciente em 1 hora ele melhora 50%? Não, porque é choque cardiogênico. Você acha que o miocárdio vai melhorar? Diferente do edema agudo hipertensivo, que você sabe que eu vou melhorar a pressão, o edema agudo vai melhorar, mas esse paciente não. Então, já começo a discutir indicação de VNI nesse paciente. Agora, o seguinte, ventilação mecânica, entubar esse paciente. Vocês entubariam esse paciente
porque ninguém da hemodinâmica vai receber esse paciente assim. A gente vai ter que otimizar esse paciente para poder mandar para a hemodinâmica. Imagina você mandar esse cara com essa frequência cardíaca saturando mal para a hemodinâmica, ele vai parar. Até você pegar um vaso, não vão conseguir nem pegar a artéria dele. Então você tem que otimizar esse paciente para mandar para a hemodinâmica. Tem que abrir o vaso, ponto. Choque cardiogênico tem que abrir o vaso. O ideal com menos de 6 horas, mas se não conseguir, até 12 horas tem que abrir esse vaso. Para melhorar, para ganhar um pouco mais daquela área que está isquêmica, não perder tanto assim, senão não sai do choque cardiogênico. Vocês, esse paciente agora, vocês entubariam ele e colocariam na ventilação mecânica? Sim ou não? Então, professor, na última vez que nós fomos lá, né, complexo, o senhor até citou que discutia essa parte, seria o benefício da ventilação mecânica na intubação precoce por causa que beneficiaria o ventrículo esquerdo, né? Seria a precoce utilizaria, né? Qual a única exceção que você não pensaria em intubar e ventilar esse paciente precocemente? VD. A ventilação mecânica com pressão positiva é péssima para o VD. Se fosse infarto de VD, a gente daria um jeito, só se intubaria se não tivesse outra opção. Mas para o VE ela é boa. Por que a ventilação mecânica positiva ela faz no VE? Ela diminui pós-carga, que é o que eu quero. Ela vai melhorar a pós-carga, vai diminuir e vai melhorar a pré-carga. Ela melhora débito cardíaco. Então, ela ajuda, nesse primeiro momento, o coração, né? Dessa forma. Então, ela tenta, no primeiro momento, para o VE, ela vai diminuir um pouquinho o trabalho cardíaco. Dessa forma de tirar essa pós-carga, que a pós-carga é ruim. Lembra da teoria do Duncan, lá do burrinho, né? O que é ruim para o burrinho? Eu dar vitamina para ele ou diminuir a carga dele? Não, o que é melhor para o burrinho no primeiro momento? Eu dar vitamina, dar lá energético para ele carregar aquela carga enorme, sacrificando tudo que ele tem, ou tentar aliviar a carga? Aliviar a carga, com certeza. Então, a tentativa é isso. O único problema que existe da intubação e da ventilação mecânica positiva é o paciente que já está hipotenso, lembrando que ele pode ficar mais hipotenso. Então, cuidado muito com a droga vasoativa, com a sedação. Uma sedação boa que você vai fazer para intubar esse paciente, de escolha seria tomidato, que tem um efeito cardiovascular mínimo. Ou uma outra droga que a gente pode usar nesse paciente é ketamina. Só que a ketamina vai aumentar ainda mais a frequência cardíaca e pode aumentar o consumo miocárdico de O2, só que ela vai aumentar a pressão arterial, né? Se esse paciente estiver bem hipotenso. Mas seria uma opção entubar esse paciente ventilação mecânica precoce, até para melhorar esse coração aí. Ok? Gostei do que vocês falaram da droga vasoativa. Cuidado só com a nitroglicerina, que seria a droga de escolha que vocês colocaram. Ele cabe uma nitroglicerina nesse momento, porque ele tem uma pressão sistólica de 90. Perfeito. Caberia uma dobutamina para ele? Sim, poderia caber uma dobutamina para ele, sim. Mas tomar muito cuidado, que dobuta e nitroglicerina vai fazer ainda mais hipotensão, que é um vasodilatador venoso e o outro é um inodilatador, né? Então, tomar muito cuidado, mas tentaria. Se tiver que evoluir, não dá para eu dar volume, que o cara já está congesto. Se eu der volume para ele, vai ficar ainda mais congesto, que o ventrículo está parado. Nesse paciente do choque cardiogênico, eu não sei onde vocês viram isso, mas a gente não faz beta-bloqueador intravenoso. É proscrito para esse paciente. Por quê? Porque você pode piorar o choque cardiogênico. Veja só, por que a frequência cardíaca está aumentando? Na tentativa de manter débito. Vamos tirar o caso da dor. Ele está aumentando a frequência, tentando manter débito cardíaco, perfusão ruim. Você vai lá e entra com uma ação rápida de um bloqueio. Além de causar hipotensão, você pode piorar ainda mais o choque cardiogênico do paciente. Então, o beta-bloqueador é bastante indicado, mas a gente não faz um choque cardiogênico beta-bloqueador injetável, tá? O metoprolol. Você pode fazer via oral, sem problema nenhum, porque a ação dele pode ser um pouquinho mais demorada, ele vai começar a agir aí com alguns minutos, 30 minutos já tem ação. Metoprolol, faz o de ação mais rápida, o indicado seria metoprolol. Propanolol e atenolol tem um tempo de ação um pouquinho mais demorado em relação ao metoprolol. Mas é indicado. Tá? Então, tomar bastante cuidado com isso. Eu vi que vocês falaram do clopidogrel, a droga que a gente usa é dupla de agregação, tentar evitar a progressão do
do trombo, né? Então, a gente tenta bloquear a AS, você vai dar AS aí de 200 a 300 miligramas, normalmente tanto faz, pode fazer 300 miligramas de AS, mastigável, né, para melhorar a maceração. Se o paciente for entubado, aí você vai ter que passar uma sonda orogástrica e jogar o AS no estômago, não tem problema nenhum. Para Sugrel, não fazemos no PA, a não ser que ele vai fazer angioplastia primária. Aí vai fazer lá na hemodinâmica para Sugrel. Se for fazer angioplastia primária, passa o grau. Se não for fazer, não se usa. Né? Até porque ele não dá certo com trombolíticos. Se você for pensar em trombolítico, é contraindicado para Sugrel. Ticagrelor você pode fazer na sala de emergência. E a dose sempre é uma briga, isso aí. Se você for fazer trombolítico, faça 300 miligramas de clopidogrel. Se ele for para angioplastia primária, faça 600 miligramas de clopidogrel. Você não vai reverter o trombo branco que já se formou. O trombo branco é a base que fez o trombo vermelho, que é a oclusão total do infarto. Mas você vai evitar que novos trombos os formem, mais plaquetas se aderem. Então, isso é o que se discute. Heparinizar o paciente... Desculpa. Heparinizar o paciente é o que a gente fazia antes, quando não ia para angioplastia primária. Se for, é discutível isso. Se eu vou manter a heparinização plena, nas primeiras 24 horas pode até ser, depois disso não há necessidade. Coloquei stent, abri o vaso, é dupla antiagregação, já se discute não manter coagulante, a não ser que tenha uma carga trombótica muito grande, colocou lá o stent, mas ficou com uma carga trombótica grande, aí você vai manter a anticoagulação por 48 horas, né, mais ou menos, juntamente com um outro antiagregante plaquetário, inibidor do receptor 2B3A, que é o tirofiban. Deixar em bomba, se a carga trombótica for alta, tá? Mas antes a gente mantinha o paciente anticoagulado. A anticoagulação, normalmente, você pode fazer só trombolítico. Faz o trombolítico, aí você vai anticoagular. Não vai para angioplastia, você anticoagula o paciente, que era o que a gente fazia quando não tem hemodinâmica no hospital. Você está lá no interior, aí você vai fazer aí sim, aí você vai fazer antiagregação, aí tomar cuidado com dupla antiagregação mais anticoagulante, né? Aí você vai manter anticoagulante desse paciente, vai ficar anticoagulado nessas próximas aí 72 horas, é discutível até nos primeiros 7 dias, a anticoagulação plena para esse paciente se você não tiver hemodinâmica, tá? E no caso, tentar fazer o trombolítico. Estatina vai entrar nesse paciente nas primeiras 24 horas. O BRA, colocaram muito bem isso, a gente vai fazer o BRA por causa da angiotensina 2, que ela é tóxica, né, para o miocárdio, ela pode contribuir para o remodelamento e para a insuficiência cardíaca, assim como a aldosterona também. Fantástico. Das medicações, fantástico, tudo certinho aí. Vocês colocaram aí, ficou muito boa a apresentação. Só o metoprolol injetável que vai evitar. E é um cara de uma mortalidade elevada. Lembrar que esse paciente aí pode fibrilar na sua frente. Aí. Lembrar que as duas principais complicações nas primeiras horas do infarto, né? Fibrilação ventricular e TV sem pulso, parada. E o resto que vocês colocaram é essas drogas mesmo que vai usar, fantástico. Muito boa o seminário, muito bom. Muito boa a apresentação, viu, meninos? Gostei bastante. Na verdade, as apresentações de vocês estão bastante atualizadas, assim, vocês estão bastante atualizados. Eu estou gostando bastante das apresentações de vocês. Tá? Obrigado, professor. Valeu, professor. Obrigado, Tudo professor. bem aí, pessoal? Tranquilos? Tranquilo. Bom, nós temos agora, só falta um grupo apresentar, né? Que é qual? Tem mais um, né? Um seminário, Grupo D. Pessoal, nós vamos até quando, hein? Que eu estou meio perdido aí no Tem mais nas 2 semanas. semanas, professor. 2 Tá, semanas. então. Tá bom, então eu vou fazer, vai ter mais uma apresentação, vamos ver se semana que vem fazemos a apresentação com a aula de sedação e analgesia, a gente pode discutir um pouco sobre intubação. Também a gente faz uma aulinha muito boa de sedativos para você usar na emergência, o que usar, tá? Ensinar um pouquinho do pulo do gato aí das sedações para vocês, quando usar bloqueador neuromuscular, quando não usar, como facilitar a facilidade para intubar o paciente, de que jeito intubar, tá bom? Vamos ver se a gente discute isso na semana que vem. Tudo bem? Beleza, professor. Valeu, pessoal. Uma boa Valeu, apresentação. professor. Obrigado, boa noite. Obrigado. Tchau, boa noite, gente. Um abraço a todos aí. Até mais. Abraço. João.